Olá, alunos do primeiro ano. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da meta 3. Então, na meta 3, nós tínhamos duas atividades, página 44 e página 45, 46 e 47. Então, na página 44, tinha um texto para fazer a leitura. Após a leitura desse texto, tinha 3 perguntas para responder. Então, na primeira pergunta, ele queria saber por que o mercúrio é utilizado nos garimpos. Então, o mercúrio ele é utilizado nos garimpos porque ele tem uma facilidade na hora de formar uma liga metálica em contato com o ouro. Então, por conta dessa facilidade, ele é muito utilizado nos garimpos. Na questão número 2, ele queria saber uma medida que fosse possível de evitar com que os indígenas sofram uma intoxicação ao se alimentar por peixes contaminados pelo mercúrio. Então, qual que a forma que a gente poderia evitar que isso acontecesse? Então, se ocorrer o descarte do mercúrio utilizado no garimpo da forma correta, sem contaminar os rios, consequentemente os peixes também não serão contaminados. Então, essa é uma forma de se evitar essa intoxicação por conta do mercúrio presente no peixe, ok? Na questão 3, ele queria saber, quando uma pessoa sofre uma intoxicação por mercúrio, quais são os sintomas e o tratamento utilizado. Nessa questão, ela pode variar um pouquinho, dependendo da dose e o tipo de contato com o mercúrio. Porém, os sintomas são bem genéricos. Então, quando o mercúrio entra em contato, ele vai afetar o sistema nervoso, ele vai alterar a coordenação motora, pode causar manchas na pele, pode afetar a memória, a fala, a audição e apresentar dificuldades para enxergar. Quando ocorre esse contato com o mercúrio, o tratamento mais utilizado e indicado para esse tipo de intoxicação é a quelação, que é um tratamento usado para envenenamento tóxico do metal. Ok? Então, essa foi a página 44. Na página 45, então, vamos pegar lá a apostila para a gente conseguir fazer a correção da página 45, 46 e 47. Então, na questão número 24, ele apresentava 4 símbolos e ele apresentava algumas afirmações e ele queria que você assinalasse a opção correta. Então, na questão 24, a alternativa correta era a letra C. Então, o segundo símbolo, que ele é apresentado na questão 24, representa que é sobre um material radioativo. Então, é sobre radioatividade. Então, a resposta correta na número 24 é a letra C. Na questão 25, ele dá um processo de separação, que ele quer separar água, sal e areia. Então, qual que era o método mais indicado para eu poder separar esses 3 componentes? Então, o mais recomendado seria uma filtração para retirar a areia e uma destilação simples para separar o sal da água. Então, a alternativa correta na 25 era a letra A. Na questão 26, ele quer separar o sal do óleo. E aí, ele quer saber qual é o método indicado para poder separar o sal do óleo. Então, antes de eu dizer qual é o método mais indicado, para eu separar o sal do óleo, eu teria que misturar essas duas substâncias. Porém, o sal, ele só vai se dissolver na água. Então, antes de eu começar o processo de separação, eu devo adicionar água ao sal para formar uma solução. Após eu adicionar o sal, eu vou utilizar o método de decantação. Então, utilizando o método de decantação, eu consigo separar o óleo da solução de água com sal. E para eu separar o sal da água, para que eu fique somente com o sal, eu uso o método de evaporação. Então, a água vai evaporar e só vai ficar o sal. Então, essa é a resposta da questão 26. Então, será decantação e evaporação. Na questão número 27, ele fala o seguinte, ele vai dar um esquema de tratamento de água e ele fala o seguinte, sobre o processo, assinale a alternativa que apresenta respectivamente as etapas 1 e 2. Então, na etapa 1, ele vai colocar um coagulante e na etapa 2, ele vai sofrer um processo onde vai ficar a água na parte superior e os resíduos sólidos na parte debaixo da água ali, na parte inferior. Então, no processo número 1, na etapa número 1,
a alternativa correta é a letra D. Então, quando eu coloco um coagulante, eu estou fazendo o processo de floculação. Eu vou colocar uma substância química, onde eu vou gerar um flóculo, e aí vai coagular as impurezas presentes na água. E na etapa número 2, onde eu vou fazer essa separação dos resíduos sólidos, é pelo método de decantação, ok? Então, a alternativa correta na número 27 é a letra D. Na questão número 28, ele fala sobre um rio, onde as pessoas consomem essa água, porém, essa água ela não é tratada. Então, a pergunta é: procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é. Então, eu tenho uma água. Qual é o método mais fácil de eu eliminar todos os micro-organismos presentes nela? É adicionar cloro. Então, o cloro ele vai fazer com que esses micro-organismos presentes na água, esses micro-organismos que são patogênicos, podem causar algum tipo de doença, sejam eliminados. Então, a alternativa correta na número 28 é a letra B, cloração. Então, quando eu coloco cloro na água, ok? Então, virando a página 45, na página 46, ele vai dar 3 textos. Então, esses 3 textos eu vou utilizar na questão 29, ok? Então, na questão 29, ele vai dar algumas afirmações e ele quer que vocês assinalem a alternativa correta. Então, na questão 29, as afirmações verdadeiras são 2 e 4. Então, quando eu uso o processo de dessalinizadores, esse é um método que ele vai tratar a água, é um método físico-químico, então é um tratamento da água a fim de obter uma água potável, uma água para consumo, ok? Então, a alternativa correta na número 29 é a letra B, somente a 2 e a 4. Na questão 30, ele vai falar sobre o tratamento de água, então ele dá ali um fluxograma, ele mostra todas as etapas que ocorrem para tratar a água, e a pergunta é: com base nas informações contidas no texto e na ilustração, as etapas em que são adicionadas substâncias químicas que correspondem representadas são. Então, vai ter 2 etapas na estação de tratamento de água que eu adiciono substâncias químicas. Então, a primeira etapa é na floculação, que na imagem é representada pela letra A. Então, ali naquela etapa eu coloco sulfato de alumínio. Quando eu coloco o sulfato de alumínio, flóculos serão formados. Então, todas as impurezas que estiverem na água em contato com o sulfato de alumínio vão criar flóculos, são bolinhas. Então, essas bolinhas são as impurezas que estavam na água, que serão retiradas por filtração. E a segunda etapa, onde também é adicionado uma substância química, vai ser na cloração. Então, que está representada na letra D. Ali eu vou adicionar cloro. Por que cloro? Porque o cloro vai matar todos os micro-organismos presentes na água. Após eu adicionar o cloro, essa água vai estar apta para consumo, ok? Então, essa foi a correção da meta 3. Qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo ou das metas 1, 2 e 3, podem me mandar um recado lá no mural no Iônica, ok? Até a próxima!